Olá, seja muito bem-vindo. Por aqui falando sobre o agro e mundo acadêmico, mas hoje vamos falar um pouquinho sobre leituras. Como eu gosto de ler, então eu quero trazer aqui também alguma das leituras, quais foram as leituras que eu li até aqui. Hoje é dia 20 de abril e eu queria compartilhar com você alguma dessas leituras. Não são leituras voltadas só para o campo acadêmico, eu tento diversificar, trazer algumas leituras diferentes para aumentar até mesmo o meu repertório. Então agora eu vou falar para vocês quais foram os livros que eu li até hoje. Começando mostrando para vocês aonde eu anoto, essas leituras. Aqui é meu caderno do Cícero, eu comprei na Amazon Prime. E todos os anos eu anoto quais são os livros que eu estou lendo. E a capa que eu fiz para esse ano foi essa bem aqui. Eu fiz também um controle de leituras. Eu comecei o mês de janeiro muito bem, só que eu não consegui dar seguimento, por conta das outras coisas que eu faço também. Além do mestrado, eu também trabalho, então tá bem complicado manter um ritmo de leitura, e também porque durante esse último mês, esses últimos dias, eu tenho me sentido um pouco ansiosa e isso acaba atrapalhando. Então era para mim estar escrevendo minha dissertação, só que eu não estou escrevendo, não estou lendo, não sei o que eu estou fazendo. Agora aqui tá a capa de onde eu anoto, quais são os livros que eu estou lendo. Então, o primeiro livro que eu li esse ano é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. O segundo livro que eu li, o primeiro foi em fevereiro, o segundo eu concluí a leitura em fevereiro. Comece o dia com orações de gratidão, então todo dia tinha uma leitura. O terceiro livro que eu li foi Acolhendo Sua Criança Interior. O quarto livro que eu li foi Água Viva, de Clarice Lispector. O quinto livro que eu li foi de Hábitos dos Milionários, de Napoleão Hill. O sexto livro que eu li foi A Coragem de Ser Você Mesmo, de Brené Brown. Algum desses livros eu tenho a versão impressa, o livro físico, e algum deles eu li no meu Kindle, e eu vou mostrar cada um deles agora. Começando com 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Eu li ele físico, foi a minha primeira leitura. Eu achei um livro um pouco complexo. Eu tento trazer esse hábito de leitura, mas não sei se eu não estava preparada ou se realmente ele é complexo. Foi um livro que não conseguiu me prender muito. Eu tive um pouco de dificuldade para entender a história. Nas primeiras páginas tem um livro da arquitetura, da dinâmica de como que funciona a família. Ele trata, Eu achava que esse livro, esse Gabriel Marques, ele era argentino, mas ele é colombiano. É uma leitura clássica da América Latina. E traz no início do livro, traz essa árvore genealógica da família Buendia. E essa árvore genealógica é confusa, na minha opinião. Ela é confusa porque tem muitos nomes parecidos, tem uma espécie de Júnior, agora que eu não lembro qual que é o nome, se é esse Buendia ou se é um outro nome agora que eu esqueci, que funciona como um Júnior aqui no Brasil. E isso acabou me deixando um pouco confusa na história. É um livro que acontece numa cidade que agora eu não me recordo o nome. Muitas das histórias que acontecem é um pouco mística, São histórias, eu acredito que seja um pouco verdade, daquilo que era a realidade da Colômbia na época, mas traz um pouco de misticismo, um pouco de magia para o mundo dessa história. É um livro que não conseguiu me prender muito por conta dessa dificuldade de localizar os personagens dentro da história. O segundo livro que eu li está aqui no meu Kindle,
acho que não vai dar pra ver aí, mas é o das orações. Então, todo dia tinha uma oração de agradecimento, de gratidão. Então, cada dia rezava, né, uma oração. Esse foi o meu segundo livro, um livro mais espiritual. O terceiro livro que eu li foi esse aqui, Acolhendo a Sua Criança Interior. Eu gostei muito desse livro, muito mesmo. Acho que terapia não se substitui, mas se você não tem condição de pagar uma terapia e quer entender mais sobre você, esse livro ele é muito bom. Ele traz muitas atividades práticas. Aqui no começo do livro mesmo já tem o desenho de uma criança que ele fala pra gente fazer o nosso autodesenho, né? Aqui tem um exemplo de como pode ser feito. Aqui quando as crianças passam por algum trauma, por situações negativas, e que aqui no livro é conhecido como criança sombra, e na última página traz a imagem de uma criança feliz, que é quando a gente tem alguma recompensa, que faz alguma coisa, por exemplo, que agrade nossos pais, que a gente recebe um feedback positivo. Então, além dessa questão de desenhar nossa própria criança, aqui no livro traz estratégias, né? Esse é o termo que é utilizado no livro, para quando a gente cresce com alguma insegurança, alguma coisa que nos faltou na infância, né? Além dessa questão de fazer esse exercício da criança sombra e da criança sol, traz muitos exercícios práticos aqui no livro. Então tem essa questão das necessidades que nós temos quando somos pequenos, né? A questão de necessidade de conexão, necessidade de autonomia e controle, necessidade de prazer, necessidade de autonomia e reconhecimento. E em algum grau, todos nós passamos por isso. E cada pessoa, ela age de um jeito. Por isso que ele traz estratégias como forma de mediar isso, de entender que porque a gente age como a gente age em determinadas circunstâncias, e traz exercícios também para fazer uma autorregulação de quando nós temos alguma determinada emoção. Eu li ele, mas eu pretendo... Esse é um livro, eu não gosto de repetir leitura, mas esse é um livro que eu pretendo reler ele, porque eu acho que ler ele uma vez não é suficiente, eu tentei fazer todas as atividades práticas, mas eu acho que mesmo assim ainda não foi suficiente, então por isso eu pretendo reler ele futuramente. Esse é o quarto livro que eu li, da Clarice Lispector, Água Viva. É o primeiro livro da Clarice que eu leio e eu gostei muito dele. Ele é um livro também um pouco difícil de ler, no sentido mais ou menos de uma poesia. É um pouco difícil de entender a linguagem, assim, você tem que estar bem conectado com o livro, você tem que fazer um esforço assim, muito grande para se conectar com o livro, mas é um livro muito bom, é um livro diferente e você tem que viajar para entender ele. O quinto livro que eu li é esse aqui, Hábitos dos Milionários. É o primeiro livro também do Napoleão Hill que eu leio. Ele é um livro mais do mesmo. Aqui traz algumas dicas, né, do que você pode fazer, práticas que você pode seguir para você ser uma pessoa de sucesso. É um livro que traz, né, a história do Napoleão Hill. Na verdade, ele narra, né, conselhos que ele dá para alguns milionários da época. Ele fazia meio que uma espécie de consultoria e daí ele tinha um canal no rádio, né? Nesse livro ele é narrado dessa forma, como se ele estivesse dando uma entrevista num rádio. E aqui ele vai passando pelos conselhos que ele acha que é importante que as pessoas tenham, como, por exemplo, ser pessoas de ter autodisciplina, né? Então é importante que
que as pessoas tenham essa autodisciplina e, assim como tenham um pensamento positivo, ter fé naquilo que elas acreditam. Então acho que esses dois princípios foram o que mais me marcaram, mas ele traz outros conselhos também, como por exemplo, dicas para você definir seu objetivo. O último livro que eu li recentemente, foi A Coragem de Ser Você Mesmo, da Brené Brown, e A Coragem de Ser Imperfeito. Acredito que esse livro foi escrito nesse mesmo sentido, só que A Coragem de Ser Imperfeito me marcou bem mais do que A Coragem de Ser Você Mesmo. Mas é nesse sentido, de você ser forte, usar a sua força. Uma história que ela traz que me marcou muito é a história da Viola Davis. Eu já li um livro sobre a biografia dela, então aqui ela traz também. Eu acredito que a Brené tenha entrevistado ela, né, para ela colocar assim um capítulo só sobre ela. Uma história que marca muito, porque é uma história de desafios, onde ela teve que superar muita coisa. Ela que não é uma pessoa branca, né, num país extremamente racista, e conquistar tudo que ela conquistou, né, então ela é uma pessoa que lutou muito para chegar onde ela chegou, né, ser ganhadora de Grammy, e de Oscar e outras coisas, né, da profissão dela. Então é uma história de superação que é muito bonita. Eu recomendo muito a leitura do livro da Viola e A Coragem de Ser Imperfeito. A Coragem de Ser Você Mesmo não me conectou tanto quanto A Coragem de Ser Imperfeito, mas é um livro bom também.